Após 38 anos dedicados à magistratura, a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro está prestes a se aposentar e nós gravamos uma entrevista especial com ela. Estamos aqui no gabinete da doutora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, desembargadora do TRT da 21ª Região, que está para se aposentar, vai nos deixar. Doutora Perpétua, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Muito obrigada por essa oportunidade de falar. Muito feliz que você queira me ouvir. Doutora Perpétua, são 38 anos atuando na Justiça do Trabalho, em algumas funções, com uma experiência também em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. E a primeira pergunta é, como era essa Justiça do Trabalho quando a senhora começou, lá nos anos 70, 80, e como ela está hoje? Para situar, são 38 anos de magistratura, certo? Mas, antes disso, eu tenho que contar cerca de 10, 11 anos de advocacia na Justiça do Trabalho. Mas eu advogado de Justiça do Trabalho e a vara de família. Eu fazia muito vara de família e fazia também a Justiça do Trabalho. Então, em fevereiro de 87, eu entrei aqui, fiz o concurso lá no TRT 13 e tomei posse nessa data. Qual era a Justiça do Trabalho? Tinha mudado um pouco daquele, eu disse que fazia 10 anos que eu advogava, era pouco, realmente a estrutura era deficitária, tínhamos várias restrições de material, de pessoal. Então, esse foi o cenário que eu entrei. Quando eu entrei, fiquei 2 ou 3 meses aqui na segunda vara de Natal, em substituição ao Dr. João Felipe. Fiquei na vara dele, na segunda vara. Quando, em junho, veja como a carreira também com pouca gente, o tribunal ainda era a 13ª, mas um tribunal muito pequeno. Então, em fevereiro eu era juíza substituta. Em junho, eu era juíza titular, promovida por merecimento. E aí fui para Macau. Macau foi um trabalho maravilhoso. Maravilhoso por quê? Especialmente pelo ambiente. Continuavam as deficiências materiais do trabalho, então, mas tínhamos um corpo funcional muito dedicado. Eu tinha a minha assistente, hoje chama assistente, Leila, era um encanto de pessoa. Então, era lá fazer dar bloco de audiência. Não tinha essa história de assistente do juiz para fazer minuta de sentença, relatório, não, tudo tinha que ser feito por mim. Mas era uma cidade muito pequena, o número de processos, quando eu cheguei em Macau, eu me assustei. Já existia a média de 1.500 processos, e Macau tinha, me lembro com exatidão, 971 processos no ano anterior. E aí eu fiquei muito preocupado, eu disse, mas como é que se vai fazer isso? Só que logo depois começaram aqueles planos, no ano seguinte estourou. Estourou, passou de 2.000. Então, aí animou. E Macau tinha umas realidades muito interessantes. É um dos lugares que tinha a realidade do sal. A realidade, nesse tempo muito pujante, da Petrobras, lembro de empresa, eu não vou dizer o nome dela, fazia transporte, aqueles caminhões de transporte, tinha o porto, quer dizer, tinha muita coisa. Mas a vida econômica de Macau era muito pobre, porque tudo isso era feito em Macau e levado para fora, não ficava dinheiro da cidade, certo? Nessa época, as audiências feitas dessa maneira, né? Com a máquina manual, pesada, imagine. Só tinha ritmo, né? Porque quando terminava, passava a manivela e ela voltava para o começo, para a gente fazer a outra linha. Então, era ritmada. Uhum. E essas empresas faziam muito acordo. Então, a pauta era de cerca de 8 processos, 12 processos. E se fazia acordo, terminava na sexta-feira, que era o dia de publicar a sentença, normalmente uma praxe, né? Não tinha nenhuma, não é questão que a lei impusesse, mas
Então, se dava 10 sentenças, 12 sentenças, era esse o ritmo em Macau. Eu fiquei em Macau até junho de 89, foi criada a terceira vara, eu vim para Natal. Então, esse é o começo. É o início desses 38 anos, né, doutora? E nesse período, a senhora também presidiu o TRT 21, teve uma experiência também em Brasília, como eu falei, e viu também muitos momentos da história do nosso país em que algumas autoridades tentaram deixar a justiça do trabalho mais de lado, ou impor novas regras, ou até mesmo fechá-la, né? E hoje em dia a gente tem um movimento pela pejotização, né? Para que as pessoas trabalhem realmente sem tantas regras trabalhistas. Como é que a senhora vê isso e como foi passar por tantas fases? Quando eu chego na terceira vara, lembro que eu dizia que dava 10, 12 sentenças por semana. Foi uma festa, teve 2.000 processos. Quando chega aqui, tem duas características. A vara que é nova, recebe todos os processos. E aí chegam os planos econômicos, aí sim, os planos econômicos, já tínhamos o plano de o verão, o Bresser, e em 90 chega o plano Collor. 3 planos que revolucionaram a economia do país, mas atingiram profundamente as relações trabalhistas, porque trouxeram novas formas de cálculo e cada um fazia uma sistemática para a atualização dos salários. Como não tinha Quando o outro plano vinha, não respeitava o que estava anterior. E aí lá vinham as perdas, as diferenças salariais. Então, isso foi uma sequência enorme e que foram muitas ações. Então, a terceira vara era uma vara assoberbada com esses processos. Por exemplo, agora está se falo muito nesse acordo que foi feito da UFRN. Pode olhar, a sentença de onde saiu, terceira vara. Então, foi feita sempre, eu sustentei a tese de existência de direito adquirido, quem estava recebendo, até que veio uma decisão, me lembro muito bem, já era STJ, mas do ministro, um grande ministro daqui da terra, de Fernandes Dantas. E aí ele dizia que, por mais que tivesse convicção, não se deveria criar falsas expectativas. Então, eu segui nesse caminho, ressalvava meu ponto de vista e colocava. E aí fomos seguindo. Em 92, em razão da Constituição determinar que existisse um tribunal em cada estado, foi criado o Tribunal do Rio Grande do Norte. Alguns sinões, mas conseguimos. O Dr. Zé Rocha capitaneou, então conseguiu fazer a instalação. A notícia, a nomeação veio por fax, tá? Veio por fax. A minha e a doutor Francisco das Chagas Pereira tomamos posse rapidamente. Então, a composição do tribunal era Dr. José Rocha, que era da classe de advogados, Dr. Gaudi Rocha, que era do Ministério Público, de carreira, Dr. Raimundo Oliveira, Dr. Valdeci Confessor, e 2 classistas. Dos empregadores, Dr. Reginaldo Teófilo. Dos empregados, Sérgio Capistrano de Miranda Monte. Faltavam 2, que era a composição, era 8. Então fomos nomeados Francisco das Chagas Pereira e eu, e assumimos. Então, em 92, mas quando foi a instalação do tribunal, a gente já era convocado para poder o tribunal funcionar. E a gente tomou parte naquela cerimônia de instalação do tribunal. E aí o tribunal foi andando, 92, 94, presidência do Dr. Zé Rocha, 94, 96, presidência do Dr. Valdeci, 96, 98, a presidência de Dr. Francisco das Chagas. E aí a gente teve um momento pessoal muito difícil. Dr. Francisco das Chagas adoece gravemente no curso do mandato dele, lembro que agosto. E aí, mas adoece gravemente, mas não se afasta da presidência, não se afasta do tribunal. E a gente prossegue, mas eu diria, o tribunal prosseguiu, porque era muito unido. Muitas vezes, eu era vice-presidente dele, e aí
eu chegava e dizia para os colegas, olha, a gente precisa tomar essa providência. Então, era muito unido o tribunal nessa época, muito unido. E eu me lembro bem que, para respeitar a vontade dele, eu, claro, tinha que manter, isso é uma questão ética insuperável, inadmissível, uma revisão. Então, mantive todas as pessoas que trabalhavam com ele e eu fazia muito uma espécie de conselho. Dizia, tá aqui, olha aqui o problema. Vamos ver, vocês que estão mais acostumados, os senhores que estão mais acostumados com o pensamento do Dr. Francisco, como é que ele agiria? Eu sei que é difícil, mas agora para mim é mais difícil ainda. E aí ele dizia, ele faria isso. Ah, não, daí eu não tenho resposta. O que é que a senhora acha? Doutor Laércio e doutor Assis Câmara, pessoas maravilhosas, a quem eu sou muito grata. E aí eles diziam, faça assim. Tá bom essa solução? Tá boa. Então a gente sempre fazia as decisões, uma espécie de conselho. Chega até, então, chega 98 e aí eu assumo, né? 98 a 2000 a minha presidência. E aí começa. 98 foi um ano, assumia-se nessa época a posse, era em junho, porque junho foi o mês de instalação do tribunal, lá em 92. Então, 98, quando eu assumo, passa-se esse resto de ano bem, mas no ano seguinte começa o primeiro problema. A extinção dos tribunais pequenos era a primeira ideia. Então vamos reduzir a estrutura do trabalho, é muito grande, é muito pesada, é muito onerosa. Então a gente teve momentos bem difíceis, mas para mim foi um momento de muita movimentação em prol do tribunal. O processo em defesa dos tribunais pequenos foi deflagrado aqui, sob a inspiração do ministro Fausto, Francisco Fausto. Vamos fazer um grande ato. Vamos. E eu me lembro, uma das coisas mais gratas que me ficaram na memória foi quando ele perguntou, quem já confirmou? Era mês de julho é o recesso dos tribunais superiores, ele estava em Natal. Já viu, contar com o ministro do TST numa abertura do evento desse era extremamente irrelevante. E aí eu disse, ele tinha saído do Rio Grande do Norte para Pernambuco. Eu disse, o presidente de Pernambuco disse que não vem não. Disse, vem sim. Então por isso que eu não esqueço, 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, é feriado lá no Recife. Aí ele disse, você vem. E aí fizemos um ato interno aqui no tribunal, muito bonito, em defesa dos tribunais pequenos. Mas a coisa tomou corpo e aí já se passou a falar em extinguir a Justiça do Trabalho. Tinha o grupo mais aguerrido queria acabar a Justiça do Trabalho. Um outro grupo mais sensato queria diminuir. E a gente, que era o grupo que tinha sentido social, queria manter. E conseguimos, com muita luta. Nessa época também o ministro Fausto presidente era o ministro Wagner Pimenta. O ministro Fausto fazia, na época que inauguraram as cartilhas. Então ele fazia as cartilhas e ia lá, passava o dia todinho no Congresso Nacional entregando aquelas cartilhas, explicando qual era o papel, o significado profundo da Justiça do Trabalho e inclusive, um destaque que ele fez, o ministro Fausto era uma pessoa de uma inteligência, sim, brilhante. E ele disse, vamos mostrar quanta gente é economicamente para o país. E aí ele disse, vamos ver o recolhimento de previdência e o recolhimento de imposto de renda. E aí a gente pegava esses dados e trazia. E se fez aqui um grande movimento aqui. Depois, esse ato foi interno, mas depois a gente fez um outro ato lá na Fierne. E aí esse ato foi belíssimo. As pessoas saíram daqui, servidores saíram daqui, eu diria quase em passeata, saíram daqui os servidores a pé para a Fierne. Fierne, exatamente, era o centro do poder econômico do Estado, né? Doutora Perpétua, e nesses últimos anos a senhora está à frente como diretora da Escola Judicial aqui do TRT 21, inclusive
capitaneando eventos que representaram o TRT 21 a nível nacional. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência também à frente da escola. Para mim, a escola judicial é de extrema importância. Tanto é que, em cima da ideia da escola judicial, hoje os organismos do governo têm a escola de governo. Não sei se já perceberam isso, que vieram depois. A escola foi criada realmente numa emenda constitucional, mas alguns tribunais já tinham e existia um pequeno movimento de AMATRAs, que são a Associação de Juízes, de fazer escolas para as chamadas escolas associativas, para os seus associados, para discutir um tema. A escola judicial, a importância maior dela é que ela deu forma, institucionalizou esse movimento. Por isso, então, cada tribunal tem sua escola. É a segunda vez que eu estou na direção e a primeira vez que eu estive, eu conversei, o ministro Fausto, né, que eu estava com ele, e aí eu fui conversar com ele e ele disse, você está onde você gosta, né? Eu digo, exatamente, ministro. É um lugar que me agrada muito, porque é um lugar onde se pode desenvolver ideias, desenvolver debates, criar novos rumos, enfrentar teses, desenvolver teses é muito relevante. E a gente forma, então, uma magistratura, que a ideia da escola é de magistratura, uma magistratura afinada com ideais, com princípios. Então, isso foi muito importante. A criação, o ministro Fausto também foi entusiasta. Eu me lembro que em 2002 ainda estava em gestação a ideia da Escola Nacional e o ministro Fausto já levou para formatar essa ideia doutor João Batista Cascudo Rodrigues. E aí, isso veio depois, então, já na emenda, acho que a emenda 45, veio a criação. E aí tivemos todas as escolas. Eu voltei agora, na gestão do presidente Herido, eu vim para a escola e estou encerrando minha carreira aqui na escola. Então, fico até feliz de encerrar na escola, porque é uma coisa que eu acredito profundamente, dou extrema relevância a ela. Apenas a escola, eu entendo que a escola ainda é muito pouco compreendida. A escola é como qualquer escola, e veja, como uma escola de nível superior, uma escola de pós-graduação, porque o nível dela é esse, é um nível, escola de pós-graduação, o nível dela. Ela tem que ter um plano pedagógico, e esse plano pedagógico é uma espinha dorsal em que estão contemplados os temas, os eventos que vão ser realizados. Por exemplo, agora a gente acabou um curso muito interessante com o professor Gide. O professor Gide hoje mora nos Estados Unidos. Mas ele veio aqui dar aula e depois a gente prosseguiu com aulas tele. Sobre a escrita jurídica, a linguagem jurídica. É muito relevante, eu já tinha trazido o ano passado, uma pessoa que trabalha no Supremo e fez um curso muito interessante. A gente precisa pensar, mas pensar nessa limitação. A linguagem jurídica que o professor Gide traz é a linguagem de clareza, de não enfeitar, não sair enfeitando as palavras. E, principalmente, ele deixou isso bem claro. Para falar fácil é preciso ter muito conhecimento. Falar difícil é fácil. Agora, falar fácil é muito difícil. Você tem que ter muita propriedade nas palavras. Tem que ter muita exatidão. Então, a escola tem muitas demandas e hoje ela tem uma importância muito grande, até porque ela conta pontuação para juiz ser promovido. Ela conta pontuação e isso é muito importante. Essa é a doutora Maria do Perpétuo. É uma magistrada com 38 anos de carreira aqui no tribunal, que respeita a diversidade, né, que respeita as leis do trabalho, respeita o trabalhador, as boas relações de trabalho e o bom senso também, inclusive no uso da linguagem jurídica, que ela se torne cada vez mais acessível, né, doutora, sem perder a sua essência. Isso. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. A cada momento da vida dizemos a Deus
porque o minuto que é agora já passou. Em meio aos adeuses, fazemos a caminhada. Em cada curva, ao longe, uma mão acena de chegada e de partida, de acolhida e de saudade. Às vezes há uma terra dourada, ou mesmo brancas areias, mas o vento apaga os desenhos que ali foram feitos, até que o tempo sopra sua poeira sobre a estrada dos dias. Adeuses aos deuses.